Bem, irmãos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, viu? Sejam todos muito bem-vindos à casa de oração. Antes de vir para cá, eu orava dizendo: Senhor, que estejam na igreja aqueles que precisam ouvir essa palavra hoje. Então a gente crê que todas as pessoas que aqui estão vieram trazidas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus tem algo especial para dizer para nós esta manhã. Os nossos irmãozinhos estão lá na igreja em Cesário Lange, proclamando da palavra. Daí o nosso reduzido grupo hoje, o que não importa. A palavra do Senhor diz que onde duas ou mais pessoas estiverem, Ele estaria presente. Então a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele está presente. E nós viemos aqui por causa dEle e para Ele. Queridos, Colossenses 4. Colossenses 4. Nós vamos ler a partir do verso 2. Alguém gostaria de emprestar a sua voz para ler para a gente? Colossenses 4, a partir do verso 2, o Pércio. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelo de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Obrigado, Pércio. Esta semana, durante a minha preparação para a aula, durante os meus estudos,
Entre outras coisas, eu ouvi uma pregação de um pastor aqui de Campinas, da Igreja Presbiteriana Chácara de Primavera, e ele fez alusão a esse cara aqui, ó, Christopher, é alguma coisa ali que eu não sei ler. Leia, irmão. Christopher, não consegue ler? McDan, sei lá, alguma coisa assim. Esse cara, irmão, tem uma história de vida curiosa. Como vocês podem ver, ele nasceu em 68, morreu em 92, muito jovem. A partir da vida dele, foi escrito um livro chamado Na Natureza Selvagem, e um livro e um filme a respeito da vida dele, porque ele fez o seguinte. Quando ele terminou os estudos dele, quando ele estava na iminência de entrar no mercado de trabalho, ele decidiu que ia romper com todas as convenções da sociedade. Ele decidiu que ia viver uma vida aventureira, deixar tudo para trás e seguir em frente. Os dólares que ele havia acumulado durante a sua vida, ele resolveu doar e saiu para viver uma vida que ele dizia: eu vou romper com tudo com aquilo que a sociedade estipula como sendo o correto. E saiu pela vida para viver a vida do jeito que ele achava que devia viver. Eu peguei algumas fotos na internet para ilustrar a vida dele, ele no meio da selva, se aventurando, vivendo sem regras, vivendo do jeito que ele entendia que a vida devia ser. E esse moço, durante esse período em que ele esteve vivendo essa aventura, vivendo a vida do jeito que ele achava que devia ser, ele foi montando um diário, escrevendo tudo a respeito do que acontecia com ele. Aí algumas fotos ilustrando um pouco da vida dele. Eu não li o livro, nem vi o filme, mas já está na minha lista lá, para ver o filme da vida dele, chamado Na Vida Selvagem. Aconteceu uma coisa curiosa, entretanto. Durante boa parte das viagens dele, ele escrevia no seu diário e escrevia para as pessoas amigas a respeito do prazer que é viver uma vida descompromissada com as regras sociais. Entretanto, meus queridos, esse rapaz adoeceu gravemente, porque se alimentava mal e vivia precariamente. E encontrou-se, certa ocasião, num parque, próximo da floresta de... Marquei aqui o nome da floresta, já não me lembro mais. Parque Nacional do Alasca. Ele encontrou-se um bilhete escrito por ele, dizendo assim: eu estou passando necessidade, eu estou quase morrendo. Se você ler esse bilhete, aguarde que eu vou voltar. Saí procurar algumas frutas no meio do mato, daqui a pouco eu volto. Ninguém mais encontrou esse moço vivo. Depois de algum tempo ele foi encontrado já em estado de putrefação. E observando o diário dele, encontrou-se essa frase que ele escreveu. Depois de viver todas as suas aventuras, morrendo sozinho à míngua, ele escreve assim, ó: a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Tudo que ele viveu na vida foi muito bom do ponto de vista dele. Porém, era um homem só. A ponto de ele chegar a essa conclusão: a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Da lição de vida desse cara, a gente pode concluir o seguinte: entre outras coisas, é muito bom viver em comunidade. É muito bom ter alguém que segura na mão da gente e caminha conosco pela vida, nos ajudando a enfrentar os problemas da vida. E Paulo, quando escreve essa carta, achei lindo o que ele escreve aqui, ó. Durante algum tempo, durante alguns versículos, ele cita pelo menos 7 pessoas
Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Barnabé, Jesus. Jesus aqui não é o Messias, é um judeu que havia se convertido. E depois de falar desses caras, de mencionar esses caras durante algum versículo, no versículo próximo deles, ele diz o seguinte: esses caras, têm sido uma fonte de ânimo para mim. Colossenses 4, versículo 11. Esses caras têm sido fonte de ânimo para mim. Claro. A vida só tem sentido quando ela é compartilhada. Quem primeiro fez essa afirmação foi Deus, quando olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Perfeita observação. Não é bom que o homem esteja só. E é bem isso. Então, vejam que Paulo tinha essa necessidade e esse prazer de conviver com pessoas que o apoiavam. Nós, durante a nossa caminhada, querido, precisamos de pessoas que nos dê ânimo, que caminhem conosco, que seja com a gente, não é? Paulo, o grande Paulo, talvez não, certamente o maior escritor do Novo Testamento, tinha essa necessidade de ter alguém com ele, reconhecia a importância dessas pessoas na vida dele, quanto mais a gente, que não temos o brilhantismo e a força de Paulo. Olha o que ele fala aqui, queridos. Logo no primeiro verso que o Pércio leu. Paulo dizendo o seguinte, ó: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Vejam, por que Paulo diz que aqueles caras eram importantes para a vida dele? Porque ele diz que aqueles caras são ânimo para ele. Orem também por nós, ele escreve à igreja de Colossenses. Queridos, é assim, ó. Quando Paulo diz dediquem-se à oração, significa dizer que você deve orar. Quando Paulo diz assim, sejam agradecidos, ele diz assim, ó, parem de murmurar. Parem de reclamar da vida e orem agradecendo pelas coisas que você tem. E ele não se contenta com isso e vai dizendo em frente, eu preciso da sua oração, portanto, orem por mim. Paulo foi colocado numa situação por Cristo, privilegiado de estar pregando o evangelho para os gentios. E agora ele vê o seu compromisso comprometido pelo fato de ele estar preso. Era importante para Paulo pregar, apesar de estar preso. E o que ele diz? Orem por mim, que eu preciso da sua oração. Irmãos, para dizer o seguinte, ó, quando alguém pedir para você, ore por mim, ore por ela. Viu? E assim Paulo pediu para orar por ele, para que Deus abrisse uma porta para ele pregar o evangelho. E às vezes as pessoas pedem para a gente, ore por mim, por causa desse ou daquele problema. E às vezes a gente olha para o problema da pessoa e diz o seguinte, nossa, que problema pequenininho, se ele conhecesse a minha vida. Irmãos, cada um sabe da dor e da alegria de ser o que é, como diz o Caetano. Então é assim, ó. O problema é que para você é pequeno, para as pessoas às vezes é muito grande. Cada um sabe daquilo que passa pelo seu coração. Quando alguém pede, ore por mim, ore. Eu tenho um pacto com pelo menos 2 pessoas aqui da igreja. Depois da gente conversar muito sobre nossos medos, nossas aflições, as nossas angústias, terminamos a nossa conversa dizendo assim,
A partir de agora, toda vez que eu orar, eu vou orar por você também. E ele me disse, a partir de agora, todas as vezes que eu orar, eu vou orar por você também. Porque depois da nossa conversa, cada um sentiu exatamente naquilo que o outro precisava ser socorrido. E a gente passou a orar mutuamente um pelo outro. Cada um sentiu pelo outro empatia. E tem pelo menos 2 senhoras da igreja que todas as vezes que me vêm, a primeira pergunta que me fazem é a seguinte: Edilson, como é que está a sua família? E depois de ouvir a resposta, ela diz: eu continuo orando pelo seu filho. Né, irmãzinha? Eu continuo orando pelo seu filho porque ela sabe, porque conversamos a respeito e ela sabe o quanto isso é importante para mim. Quando alguém pedir para você orar, ore. Primeira coisa. Paulo continua dizendo, agora a Tiago: confessai as vossas culpas uns pelos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O apelo para a oração ele é constante. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. João 10:3. Porque é assim, irmãos. É claro que eu sei, depois de uma conversa com qualquer uma pessoa de vocês, o que vai estar se passando na sua vida, se você abrir seu coração para mim. Mas o Eterno, o Senhor de todas as coisas, Ele conhece você melhor do que eu, viu? E mais do que isso, te conhece pelo nome. Pelo nome. Ele sabe exatamente quando eu disser assim: Senhor, olhe para o Furlan. Ele sabe quem é o Furlan. Olhe para a Dona Teresa. Ele sabe de quem eu estou falando. Quando você ora, o Senhor ouve. Orar uns pelos outros é uma obrigação de um povo que gosta de ser chamado de cristão, que gosta de viver em comunidade. Vamos em frente. Eu vou virar a página da lição. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o que foi dito até aqui, agora é a hora. Ninguém? Então vamos em frente. Vamos seguir por mais alguns textos bíblicos. Eu acho esse salmo maravilhoso. Ó. Davi dizendo o seguinte no Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Araão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E os irmãos podem estar dizendo, pensando, o que esse texto tem a ver com o que nós estamos conversando até agora? Como é bom e suave que os irmãos vivem em união. Acontece que a união, ela implica nessa caminhada de oração, queridos. A união implica em você se envolver com a vida do irmão, orar por ele, para que juntos a gente chegue ao final da nossa caminhada, todo mundo juntos. E olha o que a Bíblia fala, olha o que o salmista fala. A união, ela tem efeito terapêutico. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça. Ou seja, o óleo naquela época, além de ser usado como remédio, era também usado como perfume. E a união, diz o salmista, faz bem para a gente. É terapêutico. É bom você compartilhar as suas necessidades com as outras pessoas, as suas aflições com as outras pessoas, você compartilhar as coisas que te incomodam
tiram a tua paz. É terapêutico se abrir com os outros. E ele diz mais: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ou seja, uma comunidade que é unida é também uma comunidade abençoada. Se você quiser usufruir das bênçãos do Senhor, seja parceiro do seu companheiro de caminhada. Vivamos em união. Vamos em frente. Um dia Jesus estava numa sinagoga. Ele olha para o fundo da sinagoga e observa um homem com uma mão atrofiada e diz isso para o homem: levante-se, venha para o meio. O homem levantou e se foi, e foi curado. Olha que coisa curiosa. Por que será que Jesus disse para aquele homem: levante-se e venha para o meio? Queridos, é assim, ó. Eu sei que tem muita gente que vem para a igreja e nunca vai se sentir à vontade para se levantar e vir para o meio e dizer: eu estou aqui e eu sou assim. Eu tenho a mão atrofiada, eu tenho problemas. Mas quando você vem para a comunidade cristã, entenda, é importante que as pessoas saibam quem você é, para que a gente ajude você. Quando Jesus fala: levante-se e venha para o meio, é para que todos enxerguem você, todos saibam quem você é, para que a gente se ajunte nessa caminhada e sigamos em frente. Mas eu sei que os tempos são bicudos, eu sei que nem sempre é fácil a gente se abrir com pessoas nas quais a gente nem sempre confia. Eu estava estudando essa lição, e estava estudando a partir de um livro do pastor Shedd. O pastor Shedd me chamou a atenção para algo que eu nunca tinha entendido, não tinha percebido. A hora que ele fala em Colossenses 14, Paulo faz alusão a um cara chamado Demas. Na hora das saudações finais, no verso 14, ele diz assim, ó: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Ou seja, Demas era um daqueles que estavam caminhando com Paulo. E segundo o pastor Shedd, questão de 6 anos depois, quando ele escreve para Timóteo, na segunda carta, a situação de Demas já era outra. Ou seja, Demas, diz Paulo, amando este mundo, abandonou-me. Olha só que coisa curiosa. Então é compreensível que você, durante a sua caminhada, tem alguns receios em relação às pessoas, porque a gente entende que tem muita gente que caminha conosco, mas não é do caminho. Não é do caminho. Os tempos são tão bicudos que a gente tem dificuldade para acreditar nas pessoas. E com certa razão, né? As pessoas estão prontas para nos decepcionar, lamentavelmente. Mas, queridos, deve haver no meio da sua comunidade alguém que você confie e dizer: irmão, eu preciso conversar com você. Eu preciso me abrir com você. Eu preciso que você ore por mim por isso, por isso e por isso. Você precisa disso. Você precisa disso. A mesma decepção que Paulo teve, percebam nas entrelinhas a decepção de Paulo: ele amou este mundo e me abandonou. Que decepção. Olha o que Davi fala a respeito de um cara que também o traiu. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro,
meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, quer dizer, era um parceiro de igreja dele, parceiro de caminhada, enquanto íamos a multidão festiva para a casa de Deus, logo você. Perceba a decepção que Davi teve com esse sujeito. Então é assim, a Bíblia vai nos ensinando que durante a caminhada a gente vai ter decepções. Paulo se decepcionou com Demas, Davi se decepcionou com esse cara que eu não sei quem é, mas a vida continua. É muito importante que a gente entenda que eu gosto de me referir à igreja como uma comunidade que deve trazer saúde para a gente, não é? Uma comunidade terapêutica. O que a gente precisa ter cuidado é, quando estamos vindo à igreja, o grande motivo da nossa vinda deve ser glorificar Deus. A Bíblia diz o seguinte: maldito do homem que no outro confia. A Bíblia não está nos ensinando a desconfiar da população do mundo. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós devemos colocar toda a nossa confiança irrestrita em Cristo, porque Ele é a rocha eterna e nunca vai nos faltar. Eu tive pais maravilhosos, servos do Senhor, mas se hoje eu precisasse deles, eles não estariam aqui mais para me ajudar, não é? Agora, que a comunidade, quando a gente vier, a gente tem que ter o foco em Cristo, e nós temos que saber que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Tem gente que está no meio, mas não pertence ao meio. Porém, nós não podemos deixar de usar a comunhão da igreja em nosso benefício. É o princípio de chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Isso é essencial, porque o que tem gente só, que não tem para quem telefonar, não tem a quem saudar, é muito importante que nós estejamos sempre abertos para que essas pessoas possam encontrar em nós um verdadeiro alento por sermos verdadeiros servos de Cristo. É isso mesmo, porque a solidão, ela é destrutiva. A solidão leva a gente a sentimentos que nos colocam confrontados com essas doenças modernas que a gente vê hoje em dia, né? Depressão, síndrome do pânico, essas coisas que judiam das pessoas hoje em dia, tudo provocado pela desconfiança, provocado pela solidão. Vamos em frente. Eu fiz questão de mencionar Neemias aqui, pelos motivos que eu vou dizer já quais são. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estavam lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus. Porque assim, são palavras do profeta Neemias, logo depois dele perguntar para alguns amigos como é que estava o povo dele. A resposta foi essa: o povo está judiado. O povo está judiado. Quem conhece a história de Neemias sabe que ele mudou toda a sua agenda, foi lá para reconstruir os muros de Jerusalém, ele se envolveu com o problema do seu povo. Neemias não se conformou apenas com a resposta de que seu povo não vai bem, mas ele agiu em favor do seu povo. Entende, irmãos, que às vezes ajudar as pessoas implica sim você sair da sua zona de conforto. Implica sim você abrir a mão da sua própria agenda para ajudar as pessoas. Mas é o teu povo. Mas é o teu povo. São pessoas que um dia você vai estar junto com elas louvando o Cordeiro Santo. Vidas nas quais vale a pena investir. Vale a pena investir. Quando Pedro foi
interrogado pelo Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro foi respondendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até que Jesus falou assim, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Para dizer o seguinte, se você me ama, cuide das pessoas que eu amo. Todas as vezes que a gente vira as costas para alguém para o qual o Senhor ama, a gente está ofendendo ao Senhor e desagradando Ele. A pessoa que está do seu lado é amada por Deus. E a ordem que Ele dá para você é a seguinte, cuide das minhas ovelhas, cuide das pessoas que eu amo. Vamos em frente, senão não dá tempo da gente terminar. Esse texto também acho maravilhoso, porque fala de Barnabé e de Paulo. Olha que coisa linda. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, porque eles estavam com medo de Paulo por causa do passado de Paulo, não acreditando que fosse realmente um dos discípulos. Então Barnabé o levou aos apóstolos, ele lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Observem, irmãos, o povo de Deus é um povo preconceituoso. Olharam para a vida de Paulo e não acreditaram na conversão de Paulo. Diz o texto que estavam com medo dele. O povo que prega a conversão através de Jesus, o povo que prega as boas novas, o povo que pregava que a partir do momento que a gente nasce em Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, olha para Paulo e não acredita na conversão de Paulo. Um povo preconceituoso. Aí precisou a intervenção do Barnabé. Queridos, a gente precisa aprender a olhar para as pessoas e enxergar apenas o novo homem que se formou a partir daquele momento que aceitou Jesus. O que a pessoa fez atrás da sua vida já não nos interessa. Tudo se fez novo. Talvez você precise ser um agente do Senhor para intervir em relação a algumas pessoas. Vamos em frente. Nessas alturas eu estou correndo um pouco já porque estou com o tempo já esgotando. Vejam essa cura que Jesus fez. A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos. Se quiseres, pode purificar-me, disse o leproso. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Tocou nele. E disse, quero, seja purificado. Eu destaquei mesmo essa palavra tocou, porque eu quero dizer para os irmãos o seguinte, na época de Jesus, aqueles que eram doentes pela lepra não podiam ser tocados porque eram considerados impuros a partir dali. E Jesus podia perfeitamente seguir as regras do seu tempo e simplesmente dizer, quero, seja purificado. Mas ele fez questão de tocar. Fez questão de tocar. Fico pensando, irmãos, quando a gente falou das pessoas que estão isoladas dentro da igreja, será que não seria o caso da gente inseri-la no nosso meio, tocando, abraçando? Quantas pessoas precisam apenas de um abraço para se sentirem melhores? Um abraço. Me lembro quando minha mãe morreu, Tomás foi lá no velório. E é claro,
aquela situação de extrema tristeza pela morte da minha mãe, só está com 2 anos. Tomás me abraçou e disse: eu não tenho muito o que dizer, Deus. E eu disse: Tomás, seu abraço está dizendo muita coisa, cara. O seu abraço está dizendo muita coisa. Porque eu senti naquele abraço forte alguém que estava ali para me dar força no momento de dificuldade. Irmãos, a gente precisa olhar para as pessoas e ter sensibilidade em relação àquilo que elas estão passando. E às vezes a gente consegue isso enxergando com os olhos espirituais, viu? Vamos lá, vamos em frente. Zaqueu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu acabara de se encontrar com Jesus, acabara de se converter, acabara de ter um encontro com o amor, com a verdade, acabara de ter um encontro com a vida. Olha que coisa curiosa, ele diz isso, ó: estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguém em alguma coisa, eu quero devolver 4 vezes mais. Veja, Jesus não falou: agora que você se converteu, faça isso. É que o amor de Jesus, irmãos, a partir do momento que a gente é resgatado da situação de miséria que a gente vive, Zaqueu era um cara miserável porque era corrupto. Quando a gente é resgatado da miséria em que a gente vive, ninguém precisa dizer para a gente o que fazer. O amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor fala: cara, você não era nada. Agora comece a agir como alguém que encontrou a verdade. É assim, queridos, ó. Se você um dia teve uma experiência igual a que Zaqueu teve de se encontrar com o Senhor, será que precisa alguém dizer para você: haja em favor da sua comunidade, haja em favor das pessoas? O constrangedor amor de Jesus tem que ser diferencial na sua vida. Ninguém precisa te dizer o que você tem que fazer a partir da sua conversão. Simplesmente haja. Viu? Tem muita gente precisando da ação de Deus, e Deus quer agir através da sua vida. Muita gente. As pessoas estão, perdidas, não sabem para que caminho, que rumo tomar, carentes de ouvir uma boa palavra. Vamos seguir mais um texto, irmãos. Tendo dito, eu acho maravilhoso esse texto também. Todos os textos que eu estou lendo, todos achando maravilhoso, né? Mas é emocionante quando a gente lê a Bíblia e se aprofunda no assunto, porque vai descobrindo coisas que realmente faz a gente se encantar por esse livro. Depois de Paulo pregar na Ásia durante muito tempo, ele estava indo embora, e na hora de se despedir do seu povo, olha o que acontece. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. É que Paulo havia dito o seguinte, ó: estou indo embora pregar em outros cantos, estou indo para Jerusalém, e talvez eu nunca mais veja vocês. Olha o nível do relacionamento que havia entre Paulo e os seus amigos e os seus irmãos. Juntos, eles se ajoelharam, oraram, um beijou o outro. Porque assim, ó, eu posso dizer para a irmã Teresa: irmã, eu vou estar orando por você. Mas é diferente quando eu digo: irmã, eu vou orar com você.
irmãos, quando a gente atinge um nível de amor, de irmandade, de união, a ponto da gente orar juntos de joelho, orar um pelo outro, abraçar um ao outro, beijar um ao outro. Isso alegra demais o coração de Deus. Não é fácil, mas nós estamos perseguindo esse nível, né? Olha que bacana, o que mais entristeceu aquela gente que nunca mais ia ver a face de Paulo. Deve ser muito difícil se despedir de alguém que você sabe que nunca mais vai ver. Que geralmente a gente não sabe, né? Você está conversando com as pessoas hoje e amanhã simplesmente nunca mais haverá. Eles sabiam que aquele momento era especial. Era a última vez que estavam vendo Paulo. É algo para a gente pensar, né? Porque, como diz a canção, a vida é trem-bala, parceiro, né? Uma hora ou outra, acabou. Eu não sei se vai dar tempo, gente, já são quase 10 horas. Eu queria falar de algumas coisas que interrompem a comunhão de Deus, a comunhão com os irmãos. A gente vai até certo ponto, se não der, a gente para, tá bom? Nós vamos falar agora algumas coisas que perturbam a nossa união, que perturbam a nossa comunhão, que nos impede de estar orando um pelos outros. Jesus diz uma coisa muito séria nesse versículo. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não subsistirá. Para dizer o seguinte, queridos. Se a igreja não estiver unida, se a comunidade não estiver unida, ela não subsiste enquanto agência de Deus. Ela vira um clube, vira uma assistência social, menos uma comunidade cristã. Quando a gente não está unido no propósito de servir, louvar e pregar a palavra, é uma igreja, é uma comunidade fadada ao fracasso. Pode ser qualquer coisa, exceto uma igreja. Então, condição fundamental, se você quer ver a sua comunidade crescendo, e a gente quer ver a nossa igreja crescendo, univos, irmãos, univos. Uma comunidade que não é unida está fadada ao fracasso. Vamos lá. Paulo, escrevendo aos Filipenses, faz uma advertência muito séria, né? Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo está fazendo uma advertência aqui no sentido seguinte: para de ser egoísta. Para de ficar olhando só para o próprio umbigo. Tem gente à sua volta. Tem gente à sua volta. Gente carente, gente que precisa de você. Gente que chora, que ri, que tem dor de barriga, que vai ao banheiro. Gente que tem sensibilidade. Cuide dessa gente. Não fica olhando só para o teu umbigo. Viu? A comunidade unida implica nisso. Em você olhar para as pessoas e sentir que elas precisam de você. Gente, eu estou correndo, tá? Tinha mais coisas para falar, mas não. Olha a outra advertência que Paulo faz, dessa vez à igreja de Coríntios. Porque ainda sois carnais, pois trazendo entre vós inveja, contendas e disenções, não sois porventuras carnais e não andais segundo o homem. Dura a palavra de Paulo, dizendo que às vezes a gente não cresce porque vive na carne, não no espírito. Cria, e viver em carne cria inveja e contendas e disenções. Quer dizer, crescer espiritualmente é uma obrigação. Cuidado com a vida na carne. Olha lá, Paulo escrevendo agora a Gálatas. Toda lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. Quer
Quer dizer, não é só a comunidade que perde quando você briga com o seu irmão, você também perde. Você também se destrói. E é uma coisa curiosa, né? Quando eu brigo com a Celeste, por exemplo, Celeste chega em casa e diz assim: puxa, Murize, você não sabe o que o Edilson fez para mim. A Murize passa a me odiar como a Celeste está odiando. E aí a Murize tem uma amiga que ama muito e fala: putz, você não sabe o que o Edilson fez com a minha mãe. Pronto. Aquela pessoa passa a me odiar também. O mal que você faz, ele tem um efeito dominó, viu, queridos? A briga, ela tem um efeito dominó. Quando você briga com uma pessoa, saiba, o estrago é muito maior do que você imagina. A briga não fica entre você e aquela pessoa. Tem sempre alguém que é partidário da Celeste, sempre alguém que é partidário do Edilson. E aí vai criando rachas dentro da igreja. A gente se destrói quando não vive união. Se destrói. (10h). Tenho 5 minutos para falar. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Olha por que a gente é. Olha por que a gente é identificado como família de Deus. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Olha que coisa bacana. A única forma da gente ser identificado lá fora como filhos de Deus, como comunidade cristã, é o fato da gente amar. Não é a comunidade que vai levar sopa, porque isso muita gente faz ao pessoal que está passando necessidade na rua. Embora tenha, não estou dizendo que não tem que fazer, mas não é isso que identifica a gente como crente. É o amor que a gente vive entre nós, meus queridos. É o amor. É bacana olhar para um povo que se ama, olhar para uma família que se ama. Ratificando o que eu acabei de dizer, sobre a igreja de Atos, sobre a igreja primitiva, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. É assim. Quando o povo olha para a gente e vê um povo unido, um povo que se ama, um povo que caminha de mãos dadas, é isso que faz a diferença. Quanta gente não está fora da igreja, porque um dia foi para a igreja procurando uma comunidade, procurando relacionamentos saudáveis, e só encontrou na igreja brigas, discussões, inveja. Por que saiu da igreja? O pessoal só briga. E em vez da gente cumprir o nosso papel enquanto crente, a gente vai fazendo exatamente o contrário, empurrando as pessoas para o mundo com o nosso comportamento. Pronto, cheguei no último versículo. Não é o último, mas tem mais alguns aqui, mas não vai dar para falar deles. Eu queria encerrar com esse texto de Paulo aos Coríntios. 3 versículos, na verdade, muito popular, que todos vocês conhecem. Olha só que bacana. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O que Paulo está dizendo é assim, amor, irmãos. Tudo o que você fizer, faça com amor, viu? Faça com amor. Se você for cantar lá na frente, tocar um instrumento, faça isso com amor. Se você vir aqui na frente dar uma aula, se for pregar, faça isso por amor das pessoas. Eu, todas as vezes que vou preparar uma aula, eu oro dizendo: Senhor,
Queria que todas as pessoas que ouvissem hoje a palavra sejam abençoadas. Sejam abençoadas. Que eu seja instrumento na tua mão, porque eu quero abençoar as pessoas. E faço isso por amor, viu? Porque preparar uma aula simples como essa, irmãos, leva tempo. Os professores que aqui estão sabem que leva tempo a gente preparar uma aula como essa. A gente sabe que o produto final do louvor aqui leva tempo para eles prepararem. É tempo de ensino, é tempo de ensaio. Os irmãos que tocam instrumentos, a gente sabe o quanto tempo eles levaram estudando o instrumento. Para quê? Por amor. Por amor. Não há outro motivo a não ser o amor. E ai daquele que se propõe a fazer alguma coisa na obra de Deus por vaidade. Tudo que você for fazer, coloque amor. Senão, o apóstolo Paulo nos adverte, de nada valerá. De nada valerá. Deus me perdoe se algum dia eu fiz alguma coisa apenas visando o benefício próprio. Deus me perdoe. Procuro fazer as coisas para agradar a Deus. E sei que às vezes erro, sei que às vezes falho. Mas o bom é que Deus olha para a gente e diz assim, eu sei que você é pó, conheço a sua natureza. Irmãos, se você quiser viver uma vida em comunidade, ame as pessoas. A partir do amor, você vai fazer todas as outras coisas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Estou com uma pergunta aqui, para perguntar. A gente sabe, uma pergunta. Amar é fácil? É uma pergunta, se amar é fácil? As pessoas que a gente gosta é fácil. Quando a gente lê aquela passagem do filho pródigo, aí a gente pensa assim, esse é o verdadeiro amor. Porque o homem fez tudo errado. E no nosso perceber humano, a gente diz assim, fez? Tomara que aconteça isso, isso e isso. O ser humano. Agora, tem lá o pai, que é Deus, né? Assim, eu vou me ajoelhar aqui e vou pedir perdão. E aquele pai, eu calculo, que todo dia ele chegava na porta e dizia, onde está meu filho? O que ele está fazendo? Será que ele está bem? Às vezes eu falo com quem eu conheço, a mãe tem um filho, está preso lá porque fez um monte de coisa. Aí os que estão fora, assim, bem feito, tomara que ele morra lá na cadeia, não é assim o ser humano? Aí a mãe vai lá, meu filho, leva as coisas. Eu conheço, na minha igreja tinha uma mãe assim, com 2 filhos presos. Toda quinta-feira aquela mãezinha ia lá, levava uma bolsa. E um estava preso porque roubou, o outro estava preso não sei por quê. Então, e a Bíblia diz que o amor comparado ao de Deus é de quem? Da mãe, dos pais. Porque, irmãos, amar é difícil. A pessoa fala um monte de coisa e você, lá dentro, você diz, eu vou sacudir o pó. Não quero mais saber. Aí depois você começa a orar, pedir, Senhor, tem misericórdia. Aí depois você vê aquele quadro se revertindo, né? Se é um filho, chega para o pai ou para a mãe e diz assim, me perdoa. Naquela hora eu falei isso. E você não tem mais coragem de dizer, eu não vou perdoar. Você diz, tá bom, meu filho, então vamos lutar para não fazer isso nem aquilo. Então eu acho amor e o perdão, que quem tem amor perdoa. Muito difícil, eu acho. Mas como crentes em Cristo, a gente tem condições de pecar, porque lá diz também, irai-vos, mas não pequeis, né? Aí você vai, começa a orar, você chora, você implora, e daí a pouco você vê aquele quadro revertido. Isso é bênção, irmãos, é muita bênção. Porque eu acho que a maior ingratidão é os filhos, né? Você faz. Daí a pouco você leva,
e depois você que tem condições de perdoar. Isso é o amor de Deus na nossa vida. É isso aí, irmão. Obrigado. Se a mãe tivesse dito tudo isso no começo da aula, me pouparia de falar tudo isso, tá vendo? Mas assim, a partir da semana que vem, a gente vai falar desse amor de mãe, viu? Que é amor de mãe. Que é mês das mães, mês da família. Nós vamos ter algumas mães falando aqui a respeito da relação de mães e filhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos, vamos encerrar esse tempo. Ô Pai amado, louvado seja o Teu nome em todos os confins da terra, Senhor. Tu és um Deus tremendo, Pai. Tu és um Deus maravilhoso e a Tua palavra é viva e eficaz. O nosso clamor, ó Deus, é para que todas as pessoas que tiveram nesse momento condições de ouvir a Tua palavra, de ter acesso à Tua palavra, saiam daqui abençoadas por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Muito obrigado. Nos ensina a viver o amor com o qual o Senhor nos amou. Nos ajuda a ajudar as pessoas a ter sensibilidade com a causa dos outros. E perdão, ó Pai, perdão pela nossa omissão. Por favor, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.